Salve, salve pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês na prática como que é o dia a dia do perito judicial, como que funciona na prática. A partir do momento da nomeação, da ocorrência da nomeação, o que a gente faz depois, como que funciona, porque geralmente fica muita dúvida a respeito do trabalho da perícia. A gente fica muitas vezes na teoria só explicando como é que é, mas na verdade ninguém mostra como que funciona nos bastidores. Então, meu objetivo hoje aqui é mostrar para você realmente como é a perícia judicial, o que acontece depois da nomeação. Então, a gente vai estudar aqui hoje uma perícia de engenharia civil ou de arquitetura, óbvio, que temos o objetivo de identificar algumas informações a respeito de um engenho, de um daqueles totem, outdoor, não sei como que chama aí na sua região, de publicidade. Tudo bem? Então, eu quero começar aqui bem na parte da questão da nomeação. E esse processo é um processo bastante diferente, porque aconteceram várias coisas nesse processo e vocês vão ter a oportunidade de identificar bastante coisa bacana aqui. Bom, essa aqui é a nomeação. Então a gente já percebe, eu só tampei o nome das pessoas que não interessam muito pra gente, nomes e CPF, RG, esses documentos particulares e telefones, porque não tem por que a gente apresentar isso, né? Então vamos lá. Isso aqui é um processo real que aconteceu lá na comarca de Belo Horizonte e eu fui nomeado perito para atuar nesse processo. Por isso que eu estou apresentando para vocês aqui. Já digo de antemão que é um processo público. Qualquer um que quiser pode consultar esse processo, é por isso que eu estou mostrando ele aqui, sem problema nenhum de ter algum empecilho judicial, tá, gente? Bom, tendo em vista a recusa do perito Alexandre nomeio como perito o engenheiro Rodrigo Samatari, com endereço tal, telefone tal. Me identifica. Aí o juiz faculta às partes no prazo de 15 dias a indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos. Isso aqui está previsto lá no artigo 465, para quem já tem um pouco de hábito com a perícia judicial, já atua como perito judicial ou já estudou alguma coisa sobre perícia, sabe que esse prazo é isso aqui mesmo, são 15 dias e está previsto lá no Código de Processo Civil, no artigo 465. Bom, decorrido o prazo da indicação do assistente técnico e formulação dos quesitos, intimar o perito para informar a data e local, dar início aos trabalhos periciais. Beleza, ele deverá fazer suas considerações pessoais sobre as questões técnicas nos autos e elaborar laudo de acordo com as normas da ABNT. E deverá enviar o laudo por e-mail para a vara da fazenda, para arquivo nesse juízo, tudo bem. Então, esse aqui é a primeira informação que a gente tem do processo. Aqui em cima eu tampei, mas aqui em cima são os dados do processo, que eu não quero mostrar o número do processo inteiro. Então aqui são os dados do processo, autor e réu. Aí, agora nós vamos... Quais são os primeiros elementos que a gente analisa para fornecer essa proposta de honorários? Para poder elaborar a proposta de honorários? É a parte da petição inicial e da contestação. Então esse processo chega para a gente em PDF, como é um processo eletrônico, é um PJE, a gente consegue fazer essa análise tranquilamente do nosso escritório. Se fosse um processo físico, você teria que se deslocar até a secretaria do fórum para analisar esse processo. Então vamos lá. Esse aqui é a carona do processo, então é um procedimento comum civil. O órgão que está tramitando esse processo é a segunda vara de feitos da Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte. Foi distribuído, quer dizer, esse processo entrou em tramitação no dia 20/7/2018. E tá. Aí aqui está o nome do autor que eu tampei, seu advogado, município de Belo Horizonte, que é o réu, e eu, Rodrigo Samatari, perito. Aqui são as peças do processo: petição inicial, contrato social e procuração, custas, são todos os documentos que vêm acostados à inicial. Então aqui a inicial está no número 1, e aqui a gente tem até aqui, ó, até o item 12, tudo é documento de comprovação. Aqui na frente está escrito o que é, ó, o tipo do documento, tudo documento de comprovação que estão acostados à inicial. Depois tem aquela segunda fase do processo, o juiz aceitou o processo e pediu para citar o município de Belo Horizonte, que a partir desse momento ele se torna réu.
intimou, aí o município vai apresentar a contestação, aqui a Promomídia apresenta a réplica da contestação, que é o autor, acontece a intimação e aí por diante. São todas as movimentações do processo, despacho, teve perito que recusou a nomeação, até chegar na nomeação, na minha intimação aqui, ó, na minha nomeação, e esse processo eu já fiz o laudo. Então a gente vai chegar até na análise do laudo pericial. Esse laudo é um laudo que ficou bastante bacana, porque foi uma perícia realizada basicamente, eu fui até o local, óbvio, mas foi basicamente realizada sobre documentação, uma análise documental. Então, quer dizer, qualquer um que tem um pouco de atenção em documentos, que consiga elencar uma rotina de trabalho, consegue fazer essa perícia sem muitas complicações. Então, veja, tem bastante documento no processo, até aqui a entrega do laudo pericial que eu fiz em 27/1 de 2020, começo do ano. Então, quer dizer, ó, o processo começou lá em 2018, né? 20/7/2018, a perícia foi acontecer em 2020, quer dizer, quase 2 anos, 1 ano e meio depois do início do processo. Isso aqui eu já tenho que trazer para vocês terem ideia de que o processo realmente é uma tramitação não tão rápida do jeito que a gente espera. A justiça tem uma demanda muito grande. A justiça brasileira tem 80 milhões de processos ativos. É muita coisa. Então, a carona da petição inicial é essa. Excelentíssimo senhor doutor juiz da vara tal, como os advogados não sabem ainda o número da vara na hora que ele entra com o processo, porque isso é distribuído e aí vai ser, por sorteio, eleito uma vara para julgar esse processo, então eles não colocam o número da vara aqui, é normal. Aqui ele vai fazer toda a caracterização do autor, o tipo de ação declaratória para reconhecimento de direito contra o município de Belo Horizonte. Aí a contextualização, do que se trata. Então ele vai falar da autora, a autora exerce atividade econômica relacionada à exploração de mídia, a autora protocolou pedido de renovação do engenho, isso aqui tem que ficar bem claro para vocês aqui, ó, porque ele fala pedido de renovação de engenho de publicidade localizado na Avenida Nossa Senhora do Carmo. Se tiver alguém de Belo Horizonte me assistindo aí, sabe que a Avenida Nossa Senhora do Carmo é uma avenida bastante movimentada. Esse engenho ficava ali perto daquela loja Pets, um lugar bem valorizado ali da região. Então, atenção a isso aqui, ó, renovação de engenho. Então quer dizer que a autora pediu, né, protocolou na prefeitura o pedido de renovação do engenho e, pelo que a gente pode supor, não foi autorizado. Acontece que o processo competente, chamamento público, restou indeferido. Para quem já é aluno do nosso curso aí sabe, mas para quem não é, eu também vou falar, quando ele fala que é indeferido, que alguém negou, a entidade pública negou, ou o juiz, né? No judiciário a gente usa muito indeferido e deferido também, mas aqui foi o município que restou indeferido esse processo no dia 12/4/2018. A medida administrativa que indeferiu o pleito, como se observa na documentação anexa, fundou-se em parecer emitido pela Fundação Municipal de Cultura. Por que ele impediu? Então ele fala aqui, ó, em resposta apresentada em folha 26 a 28, temos informar que a proposta de engenho apresentada, do tipo outdoor, não é passível de aprovação, pois está inserida em lote vago e causa impacto na visada da Serra do Curral. A Serra do Curral, lá em Belo Horizonte, é uma serra tombada. Então, ela tem uma zona de proteção no seu entorno e nenhuma edificação pode obstruir a visada da cidade para a Serra do Curral, tendo em vista que é um elemento que embeleza a cidade, vamos dizer assim. Então, ó, fica vedada a instalação de engenhos publicitários em lotes vagos e áreas livres, inclusive áreas contíguas à faixa de domínio de rodovias e vias expressas, e as placas de sinalização, assim como mobiliários urbanos, deverão observar a preservação de visibilidade e fruição da Serra do Curral. Então, quer dizer, de alguma forma o município entendeu que esse outdoor iria impedir a visada da Serra do Curral. Relativamente aos casos similares de engenhos, já instalados na mesma via,
no mesmo sentido, os quais se solicitou a aplicação do tratamento isonômico. Assim manifestou o parecer. Quer dizer, o advogado está pedindo para que, como tiveram outros outdoors aprovados nessa... Ele fala aqui que é na mesma via, a gente não sabe se é verdade ou não. Ele fala que ele quer que aplica o princípio da isonomia. Quer dizer, se aprovou para um, aprova para mim também. E aí ele vai justificando. Contudo, conforme se pretende demonstrar, a decisão administrativa não pôde perdurar, uma vez que o imóvel pertinente não é elencado pelo dispositivo invocado e de toda forma por literatura legal. Então ele fala, ele vai tentar de toda forma expor dados aqui de que não é que o outdoor não atrapalha ou interfere na visada da Serra do Curral e que ele deve ser aprovado. O pedido é esse, o básico da LID é isso, a aprovação do outdoor. Agora, eu já quero deixar um ponto claro na cabeça de vocês aqui. Ele está falando que foi um pedido de aprovação. Então, para ter um pedido de aprovação, já tem que ter existido, em algum momento, essa aprovação. Desculpa, ele pede a renovação. Para existir a renovação, já tem que ter havido a aprovação em algum momento, certo? Em um determinado ponto do laudo, da análise dos dados, nós vamos precisar se atentar a isso e levantar se realmente já foi ocorrida essa aprovação. Então, ele vai falar do direito. Eu não costumo me atentar muito a esses itens de direito, eu leio, mas como a gente não deve se intrometer muito, a gente não deve extrapolar a área de atuação do perito, eu só leio para fins de conhecimento e não adentro muito em áreas do direito, não. Então ele fala aqui, ó, o entorno da Serra do Curral é abrangido pela área de diretrizes especiais, ADE. Então esse nome tem que ficar na cabeça. Como é uma área de diretrizes especiais, tem algum documento legal que assegure essas diretrizes especiais ali no entorno. Então vamos lá. Aí ele vai falando do direito, ele vai explicar tudo o que ele entende necessário aqui para o juiz julgar que a prefeitura aprove o outdoor dele. Aí ele pede urgência. E aí vamos nós. Vamos lá. Vamos dar uma adiantada aqui. Aí a conclusão. Pelo exposto e por estarem comprovados os requisitos autorizativos, ele pede tutela de urgência, que cite o município e que seja julgada procedente a ação. Quer dizer, que o que ele está pedindo seja aprovado, que o outdoor possa ser instalado lá no local. Ok? Esses documentos que eu tampo aqui, ó, são documentos, provavelmente aqui é um contrato social da empresa, não tem por que eu mostrar, não muda em nada a nossa análise crítica na perícia. Esse documento nem precisaria vir para a perícia. Mas como o processo vem integralmente, nós temos que... Quer ver? Ó, que você já pula um tanto de página que você não precisa nem ler. São documentos legais, RG e CPF do autor e tal. E aí vai. Bom, ali não sei se vocês conseguem perceber, é esse aqui, ó, o outdoor. Essa aqui é a avenida e esse aqui é o outdoor que eles estão querendo instalar, supostamente querendo instalar. Agora, se já tinha sido aprovado, por que esse outdoor não estava instalado ainda? Se é uma renovação? É uma pergunta que já vai ficando na cabeça da gente. E vamos embora. Olha lá, pode ver que ele não está instalado. Aquela imagem mostrava que era bem aqui, ó. Não estava instalado ainda. Aqui é a resposta do município, aquela que ele citou aquele pedacinho lá no laudo, e aí ele pega outros pontos aqui, sem o outdoor, mostrando que vai atrapalhar a visada de Serra do Curral. Serra do Curral é aquela que está lá atrás, ó. Essa aqui. Tem alguns prédios que já atrapalham, esse pico aqui em cima, isso aqui tudo é Serra do Curral. E aí segue o barco. Aí ele vai pegar alguns casos de deliberações que tiveram, que aprovaram outros casos semelhantes. O advogado bom, ele vai trazer a maior quantidade de elementos que consigam, de fato, caracterizar o que ele está falando, que seja de forma legal, de forma clara, que ele consiga que o juiz julgue procedente. O advogado bom é bacana de ver o trabalho porque ele junta muita documentação. Aqui ele junta 2 outdoors. Só que você vê, esse outdoor está instalado num talude aqui, ó, e ele não está tampando. Aqui não é a Serra do Curral. Então isso aqui não é uma situação similar. Ele não está atrapalhando em nada a Serra do Curral.
Vamos seguir. E é na Raja Gabraglia, é uma avenida muito famosa em Belo Horizonte também. Outro caso, ó, esses outdoors não estão tampando a Serra do Curral, né? Você tem que concordar comigo que não são situações similares. Ainda a gente não analisou se vai tampar, se vai impedir de alguma forma a vista ou não. Esse aqui, ó, ele está querendo demonstrar esse aqui, esse outro outdoor. A gente chama de engenho, né? Legalmente. E aí mostra vários, aqui outro, grandão, mas também a Serra do Curral não está aqui. E segue. Tudo isso aqui é documentação para instruir o que ele está pedindo na inicial. Aqui, ó, outro. Traz vários fotos, documentos para demonstrar que o que ele está pedindo é realidade. Aqui é o protocolo que ele juntou. Essa aqui é a Avenida Nossa Senhora do Carmo e aqui é a localização que seria instalado o engenho. Planta da quadra. Autorização para instalação de engenho. Aí, ó, eles, né, vêm, autorizam, vêm pedir autorização da empresa estabelecida tal a instalar um engenho de publicidade no município, no imóvel de minha propriedade situado na Avenida Nossa Senhora do Carmo. Quer dizer, o proprietário do imóvel está pedindo por meio da empresa autora de que conceda a instalação. Ele permitiu uma instalação no lote dele. Óbvio que a empresa deve ter negociado um contrato com ele e ele autorizou essa instalação. Aqui estão as fotos do lote. Vem assim mesmo no processo, viu, gente? Aqui um outro documento enviado para a prefeitura. Comunicado. Comunicamos que, conforme disposto da lei tal e suas alterações, que a solicitação de abertura de chamamento público conforme o processo acima mencionado está indeferida. Quer dizer, o primeiro passo para você pedir uma autorização para a instalação de engenho, a gente tem que abrir esse processo de chamamento público. A empresa autora, a empresa que mexe com essa parte de mídia, ela tem que provocar o município e pedir a abertura do chamamento público. E aí o município vai analisar se o local é possível de instalação de engenho ou não e vai conceder esse chamamento público. Daí várias empresas podem participar. Então aqui ele pediu e já foi indeferido o pedido de chamamento público. Então com isso a gente já tem mais uma coisa na cabeça. Se o pedido de chamamento público foi indeferido, provavelmente ele nunca instalou, ele nunca teve autorização para instalar esse engenho lá. Ainda é uma hipótese, mas nós temos que continuar analisando. Então, olha a importância da análise dos documentos. Isso aqui a gente está analisando só documentos que estão junto com a inicial. E aí ele vai trazer as deliberações, a fundamentação legal e vamos embora. Isso aqui o próprio autor está trazendo, hein, gente? E aí, segue o barco. Já são pontos que a gente tem que levantar junto ao município, essa documentação. Já que surgiu essa pulga atrás da orelha do perito, vamos na prefeitura pedir para que sejam enviados todos os documentos referentes ao processo desse engenho, desse endereço, Avenida Nossa Senhora do Carmo, número tal, para analisar se realmente foi aprovado ou não. Se não foi aprovado, nossa perícia morre por aí, porque ele está pedindo a renovação do engenho. A ação, talvez ele tenha entrado com esse objetivo de, talvez, vamos dizer assim, levar o entendimento do perito para um outro lado, porque se foi aprovado, a renovação tem que ser supostamente tácita. Mas se um perito um pouco mais criterioso, como eu fui no caso, eu vou analisar se foi aprovado, e se não foi aprovado, eu mato a perícia por ali, entendeu? A gente tem que saber simplificar a perícia. Aqui ele traz um laudo pericial de um outro profissional, que não é desse mesmo processo, é de uma situação, não é o mesmo autor, só é o mesmo réu. Então, aqui nesse caso, o perito julgou, com toda a fundamentação dele, um laudo, por sinal, muito bem feito. Olha lá, ele caracteriza o local e tal. Vamos direto na conclusão, só para vocês entenderem. Ele está trazendo isso aqui como documentação, hein, gente? Isso aqui não entra como prova pericial, não. Fala o sentido das avenidas, tal. Aqui o engenho. Esse engenho aqui, o perito entendeu que não interferia na visada de Serra do Curral. Olha lá. Porque já tem outros elementos que impedem essa visada, entendeu? Deixa eu chegar na conclusão do perito, só para adiantar o estudo. Que é contrário ao fluxo de veículo,
Aqui está o engenho na vista de trás. Fala da deliberação. Apresenta a lei. Só com isso aqui, a gente já tem uma grande base de elementos de análise que o perito consegue trabalhar. Ele já sabe qual lei que ele tem que analisar, qual decreto, qual portaria, tudo que é necessário ser analisado já está dentro do processo. Então, o processo já fornece os elementos necessários para a nossa análise, para o nosso estudo. E a resposta aqui, ó. Importante acrescentar que, considerando um observador direcionado no sentido contrário do fluxo de veículos, ou posicionado atrás do engenho, existem pontos onde o engenho publicitário, objeto da lide, interfere na visibilidade do Parque das Nações. Entretanto, entre o engenho publicitário e o referido Parque das Nações, existem algumas árvores que restringem mais a visibilidade do Parque das Nações do que o próprio engenho objeto da lide. Considerando que a interferência do engenho de publicidade na visada do Parque das Nações, além de ser mínima, somente ocorre no sentido contrário do fluxo de veículos, ou ainda, por um observador localizado atrás do engenho, podemos informar que a interferência não ocorre em visada privilegiada, uma vez que estes pontos não constituem ângulos da visada privilegiada do Parque das Nações ou Serra do Curral. Ficou meio ambíguo aqui a conclusão dele, mas ele está falando que não atinge a visada da Serra do Curral. Aí ele responde os quesitos daquele outro processo, não é do nosso processo, põe algumas fotos e a vida segue. É bastante extenso, aí ele junta alguma documentação, conclui. Então não teve maiores novidades aqui para a gente se preocupar. Nós já analisamos tudo que precisaria ser analisado. Vamos lá. Aí, ainda tem aqui a lei, todas os documentos do processo. Eu estou passando aqui vagarosamente para que você entenda o tamanho do processo. Isso aqui tudo é documentação que deve ser analisada. Não a lei toda, eu até acho desnecessário juntar toda essa lei desse tamanho, porque não é ela toda que traz relevância para o nosso caso, para o nosso estudo, nem para o juiz, mas o advogado entendeu necessário trazê-la e não é função nossa aqui analisar o mérito da documentação juntada. Vamos lá. Eu quero chegar aqui na parte que interessa para a gente. Ele vai falar em um determinado momento sobre a lei, mas vamos pegar aqui as imagens. Aí tudo isso aqui são documentos da inicial que estão trazendo elementos para justificar a instalação, a aprovação do engenho, tá, gente? É comprido mesmo, o negócio é grande. Já tem mais de 100 folhas, 100 páginas corridas aqui. Mas aguenta aí, não quero que vocês saiam, porque agora que vai começar a parte interessante. A gente vai ver o que eu consegui obter no laudo pericial. Nossa, é desnecessário juntar isso tudo aqui. Se fosse processo físico, a gente tem que ficar folheando folha por folha, ler o que é relevante, o que não é. Isso aqui juntou duas vezes o mesmo documento. Passou. Documentos que a gente não consegue nem enxergar, ó, do que se trata. Vamos lá. Aí, o município vem trazer a sua contestação. E na contestação do município, ele vai trazer todos os elementos que desmereçam o que foi dito na inicial. Não, isso aqui não é contestação, não, desculpa. Isso aqui é o que o juiz decide, aceitando a ação. Aqui é a contestação. Aqui mais um documento de intimação. O juiz repete a intimação. Para cada intimação tem que ter um documento. Aqui é a contestação. Síntese da lide. Trata-se de ação declaratória ajuizada por tal. Esqueci de apagar ali. Em sede de tutela de urgência, para tanto alega o seguinte: que exerce atividade econômica relacionada à exploração de mídia exterior, que a situação está em ADE. Aí ele vem. Contra esse fundamento, o autor alega que o engenho
seria instalado em local que não cria obstáculo visual à Serra do Curral, que a referida restrição se aplica somente às áreas residenciais e que o local objeto dos autos constitui área comercial. Alega ainda que haveria outros engenhos de publicidade no local. Eu coloco esses amarelos aqui, isso aqui eu coloquei para apresentar para vocês, mas quando eu estou estudando o processo, eu coloco isso aqui para facilitar os nossos pontos de atenção. Aí, das razões para a improcedência do objeto dos autos. Conforme atestam os documentos carregados nos autos pelo próprio autor, o imóvel onde pretende instalar o engenho de publicidade, qual seja tal, está inserido em área de diretrizes especiais e pertence ao conjunto paisagísticos, limite da área do entorno da Serra do Curral. Quer dizer, tem restrições para você fazer qualquer coisa ali. E aí o município agora vai trazer elementos que desmereçam e desqualifiquem tudo que foi dito na inicial. Aqui, ó, não pode ser instalado onde obstruam visadas referenciais simbólicas, como edifícios históricos, obras de arte e Serra do Curral. Está bem claro na lei. E aí ele traz outro documento que ainda reforça mais essa questão da proteção. Fica vedada a instalação de engenhos de publicidade em lotes vagos e áreas livres, inclusive contíguas, perímetro e área de entorno de bem tombado. Fica vedada a instalação de engenho de publicidade em lotes vagos, naquela característica, né, atingindo a Serra do Curral. Então, na contestação, eles trazem todos os elementos que, de qualquer forma, tentem desmerecer a inicial. E aqui é uma outra possibilidade do autor demonstrar mais uma vez, é a réplica, vamos dizer assim, de que não, de que o autor está com a razão e o réu falou elementos que não são, entre aspas, aplicáveis àquela situação. E aí vai fazer toda essa desmerecimento de novo. E eu não vou perder tempo com isso aqui. Ele vai trazer algumas fotos e tal. E agora o juiz faz a intimação das partes para que até agora foram apresentadas inicial, contestação e impugnação da contestação, que seria a réplica do autor. E a partir de agora o juiz pede para que as duas partes indiquem quais os tipos de provas que elas pretendem produzir. Testemunhal, documental, pericial. E aqui, já o autor, logo de cara, vai pedir a prova dele. Então, o juiz deu 15 dias para que as partes indiquem as provas e fundamente por que deseja pedir essa prova. Aí a parte autora vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer a produção da prova pericial, a fim de demonstrar a ausência de qualquer impacto do engenho de publicidade. Então a gente vê que a lide é realmente isso, da possibilidade ou não da instalação do engenho de publicidade naquele local, e a perícia vai ser baseada nesse ponto somente. Olha como é tranquilo, gente. Não tem nada demais para o trabalho. Tem muita documentação que a gente não precisa nem ler. E aqui ele nomeou o perito. Que não fui eu. Nomeei um perito. Aí o perito vem aqui, ó, informar a Vossa Excelência que, apesar de muito honrado com a designação por motivos alheios à sua vontade, encontra-se impossibilitado de exercer o encargo. Dessa forma, apresenta sinceras escusas e fica à disposição do juízo. Tal. O perito, por algum motivo, não pôde exercer a função de perito. Então, a primeira nomeação aconteceu aqui em 2018, 20 de novembro de 2018. Foi até rápido, se você for analisar o prazo da entrada da inicial, até... Então, aqui começou a tentar nomear perito. Eu chamo a atenção para você disso aqui. Começaram as tentativas da nomeação do perito, 2018. Olha como é. Aí ele nomeou outro perito. Deu às partes mais 15 dias para apresentar assistente técnico e tal. E aqui vem os quesitos. Os quesitos, para quem não está habituado ainda com o termo, os quesitos são as perguntas que as partes fazem, né? As partes têm 15 dias para indicar assistente técnico e fazer a quesitação, elaborar os quesitos. São as perguntas que as partes fazem e o perito tem que responder junto com o laudo pericial. Então aqui um exemplo. Ó. Queira o expert, que é o perito, localizar geograficamente o painel publicitário. E aí vai. Serão vários quesitos, eles podem fazer quantos quesitos eles quiserem, e a gente tem que cobrar
baseado na complexidade e na quantidade de quesitos. Quem é aluno do nosso curso tem uma planilha própria para fazer essa proposta de honorários, essa composição de honorários. Aí, intimou o perito. Mais uma vez, nessa data, tentei nomear o perito novamente. Eles estão tendo problema para nomear o perito, o que é um absurdo. O perito não pode. O perito tem que facilitar a sua nomeação e não complicar. E aqui eles vêm tentando nomear esse perito e não conseguem de jeito nenhum. Não consegue nomear o perito. Geralmente o juiz vai substituir na mesma hora, aqui ele não substituiu, tentou de várias vezes. Aí depois foram entender que o perito estava com problema no cadastro junto ao AJ. Perdeu um trabalho relevante, aí, um trabalho simples. Esse trabalho eu fiz em um dia. O laudo, fiz a visita e fiz o laudo no mesmo dia. Vocês vão ver quanto que eu cobrei de honorários ali embaixo. Não vou dar spoiler, mas ele perdeu aqui um baita de um trabalho. Aí, depois o juiz vai perder a paciência e vai substituir esse perito. Tentou nomear mais uma vez ainda. Pediram para ele fazer a regularização do seu cadastro e ele não conseguiu fazer a regularização desse cadastro. Olha quanto tempo, só para tentar nomear o perito, gente. A gente tem que ser rápido, nós temos que estar prontos sempre. Aqui ele vem e pede para ser substituído porque ele não conseguiu, seja indicado outro perito, que o perito não conseguiu regularizar o seu cadastro junto ao AJ. Devia estar com alguma pendência, alguma coisa do tipo. Aí ele substituiu o perito, nomeou outro, intimou o perito por e-mail, o outro perito, que não foi eu ainda. Olha como é. Aí esse perito, desatento, não prestou atenção no processo e ele achou que era um processo gratuito. Aí ele vem até dar um desabafo aqui, nomeado perito nos autos no processo supracitado, agradece a confiança do depositado e vem respeitosamente manifestar que devido ao grande número de perícias aceitas no sistema AJG, aqui em Minas, AJG, assistência judiciária gratuita, 36 nomeações no sistema, e aí ele vem falar que ele só pode falar obrigado para o juiz no momento de recusar a nomeação. Olha só, gente. Tal recusa se faz necessária, pois o volume de trabalho gratuito superou em muito a minha capacidade de execução. Em nenhum momento foi dito que isso aqui era gratuito. Nenhum momento. Foi uma falta de atenção do perito e ele perdeu o trabalho também. E aí substituiu o perito mais uma vez. Finalmente chegou em mim, graças a Deus. E eu, como estou sempre atento aos processos e sou muito rápido, porque eu acho que a celeridade que nós damos ao processo é uma das nossas obrigações. E aí ele me intima. Olha aqui, me intima no dia 21 de agosto de 2019, quer dizer, perdeu quase um ano tentando nomear perito e não conseguia. Tentando resolver o problema do perito, aqui me intimou no dia 21 de agosto, são documentos iguais, aqui são mais quesitos que as outras partes apresentaram. Ele me nomeou no dia 21 de agosto, que são mais quesitos que a gente tem que responder, outros quesitos. No dia 21 de agosto. No dia 26 de agosto eu já tinha respondido a proposta para o juiz protocolada no processo. Quer dizer, 5 dias. 5 dias corridos, nem úteis foram. Então eu venho aqui, com muita honra, requerer a fixação dos honorários R$ 8.550, tal. Aí peço o deferimento dos meus honorários, coloco esse documento que o Código de Processo Civil obriga. Aí eu ponho a minha formação acadêmica, eu gosto bastante de estudar, gente, tem bastante pós-graduação, eu não ponho todas, porque às vezes enche muito, o juiz vai pensar que você está querendo se vangloriar, sei lá, eu não gosto de pôr todas, eu ponho as que são relevantes para o caso. Alguns cursos, algumas varas que eu atuo, não ponho todas também, porque senão fica muito extenso o documento. Aí dados normais, aí o Estado Civil, escritório matriz, meu escritório filial, onde fica, põe dados relevantes para a justiça. Aí a parte, o juiz vai intimar as partes para que manifestem sobre a proposta de honorários e o município vem. O valor proposto pelo eminente profissional encontra-se acima do patamar
médio razoável para a realização de serviços similares. Desta forma, requer que seja avaliada pelo perito a redução da proposta de honorários. E aí eles fazem uma proposta aqui de pagar 6 mil, sendo 50% de entrada e as outras parcelas em 1.000 subsequente. Eu vou manifestar. Aceitei, porque era um trabalho bastante simples, aqui é a minha aceitação. E peço para que eles façam o depósito para eu começar. Aqui ele vem trazer a comprovação do depósito de 3 mil de entrada. E eu manifesto aqui os 3 mil, né? Dia 29/10. Olha como eu coloquei celeridade no processo, gente. E aqui eu venho manifestar, já designando a data para a realização do trabalho, conforme manda o Código de Processo Civil. Então, realizei a perícia no dia 13, não entreguei logo no dia 14, porque senão fica ruim também, vão falar que estão pagando muito dinheiro para o perito. E o perito está fazendo o trabalho rápido, que não merecia ter ganhado tudo isso e tal. Temos que tomar cuidado, deixa para entregar um pouquinho mais para frente. Aí, aqui ó. Fiz a perícia no dia 13, no dia 16 eu já estava com a... Não, esquece, estou falando a data da nomeação. Aí, eles mesmos já apresentaram a segunda comprovação do depósito de honorários, que eram 6 mil reais. Porque aqui eu falo, ó, ficando este perito à disposição para qualquer outra informação, se assim solicitado. O laudo técnico somente será juntado perante a comprovação do depósito da última parcela dos honorários periciais. Quer dizer, eu não entrego o laudo se não tiver tudo quitado. Eu posso fazer isso porque depois eu tenho risco de não receber. Então ele já quitou, depositou 6 mil reais e aqui é o meu laudo técnico pericial. Laudo técnico pericial. Aí eu coloco uma propagandinha, há 10 anos trabalhando com perícia de assistência técnica, perícia de engenharia, perícias contábeis. É o que nosso escritório faz, né, gente? Não sou eu que faço todas essas perícias. Eu faço de documentoscopia, alguma coisa de segurança do trabalho e de engenharia. Aí, olha a organização do laudo. Bem caracterizado, com sumário, a identificação do processo, a minha qualificação, coloco tudo que é relevante, não encho linguiça. O preâmbulo eu explico basicamente do que se trata. Estou falando aqui que ele pediu renovação. Então, aí eu caracterizo bem o objeto do laudo. O objeto do presente trabalho, do presente processo existente ao município. O objeto do presente trabalho é o processo existente junto ao município no que tange a primeira aprovação, bem como vistoria local do engenho. Ou seja, vistoria nesse lote. Então, quer dizer, o meu foco aqui foi a primeira aprovação desse engenho. Se ele não foi aprovado, adeus, acabou a perícia. Objetivo. O objetivo do presente trabalho no que tange a aprovação e instalação do engenho, haja vista que a demanda atual cita negativa na renovação da licença do respectivo engenho de publicidade, bem como confrontação dos argumentos da aprovação da respectiva renovação. Não obstante, faz-se necessária a vistoria local para análise da possível afetação da visada da Serra do Curral, tendo em vista o ponto de referência da circulação na Nossa Senhora do Carmo. Simplesinho, finalidade, aí eu falo das metodologias, fundamentação teórica que eu vou utilizar para fazer esse laudo e das diligências. Preliminarmente, tendo em vista que a informação inicial apresentou ação baseada na negativa do município acerca da renovação da licença do engenho, eu venho lá citar, no regular exercício da sua atividade, eu trago o trecho da inicial que ele fala do pedido da renovação do engenho. E depois se ele falar, não, mas eu não quero que você analise a renovação, eu vou falar, não, mas a inicial está aqui no meu laudo que você falou isso na inicial. E está no processo também. Aí eu trago tudo isso aqui do lado dele. Ó. Acontece que o processo competente, chamamento público, restou indeferido pelo município e tal. Beleza. Então, baseando-se na data de deferimento do processo, subentende-se que quando há um pedido de renovação, já há exploração anterior da atividade do engenho instalado no local. Concorda comigo? Então, procedeu-se com o levantamento do histórico processual junto ao município. Em 14 de dezembro, fora protocolado tudo. Aí eu vou falar uma descrição de toda a documentação que aconteceu no processo, as datas, em 28 de fevereiro de 2018 o processo foi indeferido, em 25 de abril houve a negativa do município, então houve por parte da empresa, autora, a interposição do recurso destinado ao Conselho de Patrimônio, em 4 de maio de 2018. Quer dizer, ela entrou com recurso sobre o pedido de chamamento público, não tem nada a ver com renovação.
Aí o recurso não foi acatado. Então, o que eu concluí? Conclui-se que, com base nos documentos analisados, não há autorização expressa para a instalação do engenho de publicidade. Pelo contrário, desde a primeira solicitação de abertura de chamamento público, houve negativas justificadas pelo município acerca da sua instalação. Quer dizer, olha lá. E aí, aqui é uma foto do local que mesmo assim o engenho foi instalado. Observa-se que apesar das negativas administrativas acerca da instalação do engenho, houve a instalação. Deixando claro, estou fazendo o juiz ter uma linha de pensamento. Aqui é a minha vistoria local. Eu localizo o imóvel aqui, o engenho. A situação dessa avenida para lá, ela vai para Savassi, e aqui ele vai para o BH Shopping, Avenida Nossa Senhora do Carmo. Para quem está aí, em Belo Horizonte, aqui é aquela Pets, a loja de pet bem grandona que tem ali. Então eu falo onde o imóvel está caracterizado, falo sobre a localização, o georreferenciamento, trago documentos do imóvel, falo dos assistentes técnicos que foram comunicados e comprovados nos autos. Isso aqui tudo eu ensino no nosso curso, tá, gente? Para quem talvez queira se aprofundar mais, o curso é bem completo quanto a isso aqui. Você vai passar passo por passo de todos os elementos desse laudo. Aí eu falo da data e hora da diligência, que foi peticionado e está nesse lugar aqui no processo, e ocorreu no dia tal. Então aqui eu vou fazer a análise do impacto na visada da Serra do Curral. Fiz uma plotagem do engenho aqui, localizei ele dentro do lote. Observe que o engenho publicitário encontra-se implantado no lote 5 da quadra 12. Sua localização é essa. Aí aqui eu bato fotos do local do engenho. Outra foto. Pode ver que aqui atrás tem vários prédios que, da onde a gente está, ele não está tampando a Serra do Curral. A Serra do Curral é essa aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Que são prédios. Daqui a gente mal vê a Serra do Curral. A Serra do Curral é só esse pontinho aqui, ó. É óbvio que não é possível trazer ao lado todas as visadas e ângulos de imagens obtidas no campo. Senão não tem foto suficiente para fazer isso. Constatou-se que o engenho implantado não afeta a visada da Serra do Curral, tendo em vista que há outros elementos, vegetação e edificação, anteriores à implantação do respectivo engenho. Olha como ficou tranquilo o meu laudo. Então, diante do exposto no presente trabalho, após análise documental e local, este perito é capaz de concluir que a empresa autora não obteve licença administrativamente junto ao município de Belo Horizonte. Observou-se que a empresa protocolizou solicitação de abertura no dia 14/7 e em todos os despachos do processo administrativo, tal solicitação foi indeferida, não foi aceita. No entanto, embora tal solicitação tenha sido indeferida administrativamente, o autor procedeu com a implantação do engenho publicitário, situação em que se encontra atualmente. Observe-se na petição inicial o argumento de que se trata de uma renovação de engenho publicitário. No entanto, entende esse perito que não... Nossa, eu pus over aqui com honra, pelo amor de Deus. Isso aqui eu tenho que fazer até uma retificação. Não houve, com H, aprovação do procedimento de chamamento público. Não há que se manifestar acerca da renovação. Se não houve aprovação, nossa, que vergonha, houve com honra. Conclui-se, portanto, que os aspectos técnicos analisados, o engenho publicitário encontra-se irregular perante a legislação municipal, precisamente a deliberação número 19 de 2004. No tocante ao impacto da Serra do Curral, constatou-se no local que não há impacto direto que restrinja a visada do respectivo bem tombado, haja vista que outros elementos existentes, vegetação e edificações anteriormente à implantação do engenho, afetam tal visada, prejudicando-a. E aqui eu vou responder os quesitos da autora. Mostro a Serra do Curral aqui, e onde está o engenho, é muito longe. Serra do Curral e o engenho. Trago elementos, os outros quesitos, princípio de ética profissional, encerramento e o anexo, o processo administrativo completo eu ponho ali. E dia 16 de janeiro eu já entreguei o laudo. Muito rápido, que eu assino, ponho ali algumas coisas, referências bibliográficas. E essa aqui é a petição de entrega do laudo. Rodrigo Sebatari, presidente de juiz, vem respeitosamente apresentar a Vossa Excelência, no prazo legal, o laudo técnico pericial em anexo, requerendo a liberação dos seus honorários na forma do artigo 465, parágrafo 4º do novo Código de Processo Civil. Gente, esse trabalho aqui foi um trabalho muito rápido, quer dizer, você ganha R$6 mil em um dia. A perícia é um trabalho altamente lucrativo para quem sabe trabalhar com ela. E eu quero fazer um convite para todos que querem trabalhar com perícia, venha conhecer o nosso curso. Nosso curso é um curso muito completo.
você vai ter estudos de casos muito mais aprofundados do que esse, e alguns elementos como quesitos, outras formas de petições, a gente entrega todo esse conteúdo lá dentro do curso. Tudo bem? Um forte abraço para vocês. Eu espero que tenha esclarecido de alguma forma o conteúdo que eu quis mostrar, e espero também que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário que eu vou deixar esse vídeo no YouTube, e a qualquer momento eu estou à disposição de vocês. Um forte abraço, até mais.